Então, a gente tem aqui o resumo da história de Zélio, né? Como eu tinha dito. A gente parte de uma história da Umbanda mesmo, a partir de Zélio Fernandino de Moraes, né? Onde, a partir dali, a gente começa a contar uma história de Umbanda, uma Umbanda brasileira, criada por Zélio Fernandino de Moraes, que tem um fundamento meio espírita, porque ele tinha... Tudo começou dentro de um centro espírita e depois foi aberto os centros espíritas de Umbanda, né? Não era nem terreiro de Umbanda, era centro espírita. Então, ela vem muito com um viés kardecista. Mas isso é para a gente ter um ponto de partida. Porém, a gente não fica parado na história de Zélio, porque a gente sabe que a história dos orixás é bem mais antiga do que isso. Né? Porque a partir de Zélio, depois vem a história, a parte teológica da Umbanda, quem começa a contar é Rubens Saraceni. Só que a gente sabe que dentro do que o Rubens Saraceni conta das 7 linhas de Umbanda, tem uma série de outras coisas que foram escritas antes, e é isso que eu tô compilando para colocar uma linha do tempo mais completa, porque nem sempre foi essas 7 linhas de Umbandas que Rubens trouxe. Então, tem um momento que 7 linhas era misturado linhas de entidade, 7 linhas era misturada, não tinha, por exemplo, Oroiná, era chamada de Gunitá. Então, a gente coloca uma linha cronológica, né, com datas, para vocês terem isso como história. Mas a gente sabe que a história dos orixás vem muito mais antes disso. Então, a gente tem a mitologia, né, dos orixás, que dentro do Nagô é chamado de Itã. Só que, assim como a gente tem a mitologia brasileira, que é onde algumas coisas não fazem... É fantasioso, dentro dos Itãs também tem muita coisa fantasiosa, onde é colocado como se os orixás fossem humanizados, né? Então, tem uma crença que os orixás têm uma personificação, né? Então, a gente encontra histórias de que um irmão brigou com o outro e casou com a mulher do outro, então era considerado que os orixás masculinos eram os maridos das orixás femininas. Aí tinha as brigas entre um e outro, que um era apaixonado pelo outro e ficou com o outro e traiu e que não sei o quê. Só que essas são visões muito humanas, né? Que se a gente parte do entendimento em que o orixá é uma energia, perde um pouquinho da lógica. Então, a gente parte de Rubens Saraceni para a gente conseguir entender o orixá como energia, mas tendo também conhecimento de que tem essa mitologia, e também faz parte. Se a gente for estudar um pouco mais a fundo a parte africana dos orixás, tem muita coisa que também encaixa dentro dos nossos aprendizados, né? Fica lá. O que foi? Vovó, eu quero coisa que eu comi no arco-íris, é o biscoitinho. Ah, tá lá na casinha. E é um caminhante. Eu não quero. O que você quer? Fala oi para todo mundo. Eu quero o biscoitinho que é colorido. Então, vai lá com a mamãe. Então, partindo disso, a gente sabe que tem um ir e vir dentro de toda essa história, né? Mas para a gente começar a pensar, a gente parte do que o Rubens Saraceni trouxe, porque tem uma lógica, uma lógica mais coerente, onde ele trata como energia, e se a gente faz um paralelo com a física quântica, faz sentido tudo aquilo que ele traz de conhecimento dos orixás. Né? Então, há uma parte, tem aqui na apostila, se vocês abrirem lá, deixa eu colocar aqui.
Então, tem aqui as histórias, tal, 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 tal. Aí, depois, essa parte da ancestralidade histórica é a nossa linhagem até chegar no Rubens. Rubens e o Zélio Fernandino de Moraes, que criou a Umbanda brasileira, né? E a gente parte, então, agora das 7 linhas de Umbanda, a partir de Rubens Saraceni, tá? Então, aqui, nesse outro PDF que eu mandei para vocês, a gente tem aqui os 7 tronos. Então, tem o trono da fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Então, como eu já tinha dito antes, todos esses tronos são divididos em polos positivos e polos negativos. Polo feminino e polo masculino. Assim como para a gente ter a energia, a gente precisa de um polo positivo e negativo. Então, a gente parte do pensamento de que também nos tronos dos orixás, nos tronos divinos de Deus, que Rubens chama que são tronos de Deus, né? Então, ele particiona Deus em 7 tronos, e cada trono tem um polo positivo e negativo para se dar uma energia. Então, a energia da fé, que é o trono da fé, a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Polo positivo ele chama de polo universal, e o polo negativo ele chama de polo cósmico. Então, dentro do trono da fé, a gente tem Oxalá, que ele está no polo universal, e Logunã no polo cósmico. Então, a gente pode entender assim, onde o polo universal ele é mais passivo, e o polo cósmico é aquele que faz todo um movimento para que algo aconteça. Então, pensando no trono da fé, a gente tem Oxalá e Logunã. Oxalá, ele é o magnetizador, é aquele que pacifica, ele traz a paz, ele traz aquele amor dentro de uma fé, ele agrega, enquanto que Logunã, sendo o polo negativo, ela vai combater a religiosidade, o excesso. Tudo que é excesso ou a falta, quem combate é Logunã. E assim, todos os tronos, a gente vai pensar dessa forma, onde o cósmico é aquele que faz todo o movimento de tirar ou colocar algo que falta ou algo que sobra, tá? Um outro exemplo, no trono do amor, onde a gente tem no polo universal Oxum e no polo cósmico Oxumaré, onde o amor de Oxum, ele agrega as pessoas, e no polo cósmico, que eu tenho Oxumaré, ele faz toda uma renovação de um amor. Então, vamos pensar na prática. Quando o mais comum, quando eu tenho um rompimento de um relacionamento onde o amor está ferido, então entra o Xumaré com essa renovação do amor, onde ele faz todo um trabalho para apaziguar aquilo que ficou ferido, para sanar aquela ferida e passar para um novo amor. Ou um relacionamento que estava gasto, então ele entra a energia de Oxumaré, onde ele faz a renovação de um amor, para que ele se restitua para o polo positivo, que é Oxum. Então, sempre que tem um polo negativo, ele restitui e entrega para o polo positivo. A mesma coisa no trono da evolução, onde eu tenho Obaloaê e Nanã, então eu tenho Nanã fazendo toda a decantação das emoções do ser humano, onde ela faz toda a decantação, um ser muito emocionado faz toda a decantação das emoções para que aquele ser humano seja entregue ao polo universal, que seria o Baluaê, para que ele entre no positivo da evolução humana. Então, a gente parte para pensar dessa forma. Então, dentro dos tronos, eu tenho aqui, então não quer dizer que o positivo sempre vai ser masculino ou feminino e o negativo masculino ou feminino. Tem sempre as suas particularidades. Dentro da fé, eu tenho Oxalá no universal, Logunã no cósmico. Do amor, Oxum, Oxumaré. Conhecimento, Oxóssi e Obá. Justiça, Xangô e Oroiná. Oroiná, quem não, se for pesquisar, muitas vezes não vai encontrar como Oroiná, e sim como Egunitá. Então, foi a partir de um certo momento em que esta divindade se apresentou como a divindade do fogo, né? Então, a gente tem o fogo de Xangô, que acalenta,
que aquece, e tem o fogo de Oroiná, que destrói ou purifica. Tá? Então, por isso que ela está no polo cósmico. Dentro da lei, eu tenho Ogum e Ansan, evolução Baluaê e Nanã, e geração Iemanjá e Omolu. Então, a gente pode ver que dentro dos tronos, dentro de cada orixá, a gente tem algo chamado fator. Então, todo orixá tem um fator principal, que é, digamos, o mistério daquele orixá. Então, no de Oxalá, eu tenho o fator congregador e o magnetizador. São essas esses dois fatores. O principal é o magnetizador. Então, sempre que eu vou, por exemplo, oferecer algo para Oxalá, eu posso abrir esse mistério. Então, sempre que eu entrar um pouco mais e eu adentrar aos mistérios de Oxalá, eu estou adentrando dentro desse significado do que é ser magnetizador e o que é ser congregador, dentro do mistério da fé. E quando eu entrar no mistério de Logunã, eu vou estar entrando dentro de um fator desmagnetizador. Então, vamos pensar em algo que seja magnético. Tudo que é magnético, ele começa a atrair. Né? Então, se eu coloco um ímã, dentro daquilo que se afiniza com aquilo, eu começo a atrair. E o Logunã tem o fator o contrário, é o desmagnetizador, em que ele começa a dissipar algumas energias para que não fique tão próximo àquela energia que seria o da fé, o trono da fé. Então, dentro aqui de Oxalá, se a gente for correr lá na apostila, deixa eu ver qual página que está, página 12. Então, eu tenho a qualidade, que é o trono, a fé. O elemento desse trono é o cristalino. Fator congregador magnetizador, isso dentro de Oxalá. E o chakra que ele vai estar comandando é o chakra coronário. Tá? Aí as saudações eu também tinha mandado para vocês, né? A gente pode, o que a gente utiliza aqui no terreiro é Oxalá e meu pai, ou vocês vão estar ouvindo também bastante Epababá, tá? Então as duas formas estão corretas. Ai, Ayla. A saudação. E a cor de Oxalá é branca. Então, a gente sempre vai ter uma cor predominante dentro daquele orixá. Então, a gente sempre leva essa cor para as guias. Então, as meninas que fizeram a iniciação de Oxalá vai ter a guia branca. Quem fez a de Logunã vai ter a guia fumê. Então, a gente sempre segue essas cores. Então, se vocês forem ver dentro dessa apostila, vocês já vão saber qual é a cor da guia que vai ser utilizada. A única diferença é que a gente vai determinar se é leitosa ou se ela é cristal. Ponto de força de Oxalá são os espaços abertos. Então, por isso que a gente sempre desce lá no campo aberto ali, onde tem uma área maior. Tem tanto, mas porque tem bastante árvore. Mas ali é o espaço mais aberto, se não mais lá para baixo, mas para não judiar tanto, para descer mais um tanto, com aquele monte de coisa, a gente faz lá mesmo. Então, são os campos abertos. Então, toda vez que a gente estiver num campo aberto, a gente está dentro do ponto de força de Oxalá. Então, todas as vezes que você fazer uma oração voltado para a fé e você quiser direcionar para Oxalá, se você estiver nesse ponto de força, a oração se potencializa. Né? Então, como a Umbanda tem bastante dessa questão de lidar com a natureza, entender melhor a natureza, estando em campo aberto, a gente está no ponto de força de Oxalá. Então, ela se potencializa mais ainda quando você faz uma oração neste ponto, quando você quiser fazer uma oferenda, quando você quiser acender uma vela, também nesses pontos de força, é como se você estivesse num portal voltado para aquele orixá, tá?
Aí a gente tem algumas pedras, né, que são os otás, que se vocês forem ver, já tem uma dica ali de quais são as pedras que vão ser utilizadas nas iniciações. Então, aqui nas pedras tem cristais ou quartzo branco, mas o mais adotado são os cristais translúcidos para Oxalá. As frutas também, se vocês quiserem fazer, por exemplo, as oferendas, alguma coisa de oferenda, colocar no altar para um determinado orixá, também tem uma regrinha básica dentro dessa apostila. Então, entendendo um pouco de como ofertar, quais são os pontos de força, você já tem uma parte de como entrar dentro desses mistérios. Como o Roger aqui não estava na outra vez, eu só vou explicar um pouquinho da iniciação. O que é a iniciação dentro da Umbanda? É como se, vamos supor, Cláudia, conheço o presidente do Brasil, certo? Vocês querem ser conhecidos também pelo presidente. Aí, se você for chegar até ele, ele não vai dar atenção porque você está dentro de um grupo comum. Mas se você tem uma pessoa que conhece, vai lá e apresenta, é algo que abre uma porta em específico de atalho para você ter acesso àquela pessoa. A iniciação dentro dos orixás seria a mesma coisa, onde você tem uma pessoa que foi iniciada dentro daquele mistério e ela te apresenta para aquele orixá. Então, dentro da ritualística de iniciação de cada trono ou de cada orixá, eu apresento você como meu filho dentro da casa para aquele mistério daquele mistério, né, um orixá. Então, se você faz uma iniciação dentro do trono da fé, onde você se inicia nos mistérios de Oxalá e de Logonã, a partir daquele momento, a sua conexão com aquele orixá fica potencializado. Claro que não vem de bandeja. Você foi iniciado, você foi apresentado, só que também precisa de um esforço da sua parte para que você consiga entender, ou seja, entrar nos mistérios da fé. Então, você estudando, mas se você tiver essa iniciação, se você quiser, por exemplo, tiver um propósito dentro de um ritual de ayahuasca, por exemplo, a possibilidade daquele orixá se apresentar para você é muito maior. Assim como muitas vezes a gente tem a revelação, né, dos nossos orixás de cabeça, que constituem o nosso ori, é muito comum eles se apresentarem dentro da ayahuasca, porque é a conexão que a gente tem naquele momento. Então, ela não se desfaz. Então, a conexão que você tem pode ser de uma forma negativa ou positiva, aquele orixá vem se apresentar para que você entenda melhor os seus mistérios. Então, é como se ela abrisse um portal onde aquele orixá ou aquela orixá vem e fala, olha, filho, eu estou aqui e vamos caminhar junto a partir de agora. Então, dentro de algumas culturas, é dito que você precisa aprender a cuidar do seu orixá, né? Ou o babalorixá e a lorixá cuida do seu ori, onde a pessoa faz toda uma ritualística, uma entrega para aquele orixá, o orixá se apresenta, tal, através de búzios, através das oferendas, e a partir daquele momento a pessoa passa a cuidar. Então ela não ensina você a cuidar, ela passa a cuidar por você, onde você precisa prestar um auxílio, né, para isso, porque tem toda uma questão de oferendas, velas, marafo, se for Exu e tal, que acaba tendo. Então, é uma cultura diferente da nossa, né? A nossa, dentro da Umbanda, cada um cuida do seu ori. O que a gente faz aqui, como dirigente da casa, como sacerdote, sacerdotisa, é ensinar os filhos a cuidarem do que ela tem na sua coroa. E cuidar da coroa é você entender o que cada orixá, a energia de cada orixá, não desmerecendo aqueles que não estão na sua coroa, porque em cada momento da sua vida, você sempre vai ter a presença de todos os orixás. Né? Então, toda vez que não tem Yansan dentro na coroa, mas você sempre vai precisar de movimento. Então, quem traz o movimento nos ciclos da vida é Yansan.
Ogum, em um determinado momento, você precisa ordenar a sua vida, você precisa de direcionamento, então Ogum vem trazer esse mistério. Se você não tem a fé, mesmo que você não tenha o Oxalá ou o Logunã dentro da sua coroa, você precisa ter fé, senão você não acredita, então não faz sentido viver. Então, muitas pessoas que pensam em tirar a própria vida é porque perdeu-se o encanto, né? Já não tem mais a crença de que do que vale essa vida aqui. Não vê mais sentido em continuar. Então, se não está bom aqui, eu vou tirar minha vida porque há uma possibilidade de algo diferente, não é nem algo melhor, né? Algo diferente do lado de lá. Muitas vezes não. Ela é danosa, né? Quando a gente parte nesse para algo tão crítico. Aí a gente tem aqui a bebida, as flores, a data comemorativa e o sincretismo. Muitas vezes, eu já pesquisei isso em vários lugares, até dentro do candomblé, eu não vi nada que fosse original, onde diga, olha, a data de comemoração do orixá Oxalá é tal dia. Sempre tem um sincretismo com Jesus Cristo e 25 de dezembro, que é o Natal. Então, não achei. Eu pesquisei, olhei em livros lá, ainda não achei essa comemoração. Então, a gente acaba trabalhando com algum sincretismo. Então, quando a gente faz algumas giras aqui, festa de algum, festa de erê, sempre é sincretizado com a Igreja Católica. Né? A gente não tem nada que lance. Então, por exemplo, de Oxóssi. Então, a gente vai sempre buscar o sincretismo de Oxóssi dentro do catolicismo, que é comemorado o dia daquele santo. Então, comemorando aquele santo, a gente comemora também o orixá sincretizado com aquele. Então, por isso que a gente tem dentro da apostila a data comemorativa junto com o sincretismo. Aí, dentro daquela tabela que eu mandei, tem também o sincretismo dentro do catolicismo e em outros quando existe. Então, por exemplo, Jesus Cristo, ele é sincretizado, Oxalá é sincretizado com Jesus Cristo dentro do catolicismo, e nas outras tem Buda e Krishna, que também entraria dentro desse sincretismo. De Logunã, a gente sincretiza com Santa Clara, em outros e também em outras linhas, como Santa Catarina. Né? Então, a gente tem algumas questões. Então, dentro da apostila que a gente tem aqui, toda essa parte sincrética, ela acaba puxando para o catolicismo, tá? Aí depois, continuando na apostila, eu coloquei aqui o símbolo sagrado. Então, todos esses símbolos que a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo espelhar. Abrindo aqui. Vocês conseguem ver o que compartilhou aí? Tá. Levantou, Tieme levantou a mão. Diga, Ti. Tieme levantou a mão. Não. Tá. Então, aqui, essas estrelas aqui, né? Então, aqui eu tenho do trono da fé, digo, de Oxalá. Eu fui agir, levantei a mão sem querer. Ah, tá, foi a Soninha. Pensando que era a Tieme. Tá, então, a gente tem aqui o trono da fé. Então, a gente tem esse símbolo sagrado. Então, essa primeira estrela é o símbolo sagrado de Oxalá. Se você desenhar, riscar com a pemba, o giz, o que for,
e colocar uma vela em cima, você potencializa o efeito. Então, esses símbolos também são utilizados na magia do fogo. Mas mesmo quem não é iniciado na magia, você consegue riscar esses símbolos, ou a mandala, e fazer uma oração. Se você utilizar tudo que você utiliza de cor, de pedra, de símbolo, de ponto de força, tudo potencializa a oração que você vai fazer. Então, se você quer fazer uma oração voltada para a fé e colocar esse símbolo, essa estrela, ou a mandala, ela potencializa aquilo que você vai fazer, ok? Agora, entrando na parte de Logunayê. Antigamente, ela era conhecida como Oiá-Tempo. Ela não tinha o nome de Logunã. Ela era conhecida como Oiá-Tempo. Ela é um orixá do tempo cronológico, temporal a temporal, onde nossa noção desse tempo é como ela afeta pessoas e a natureza. Então, em algumas músicas, se vocês ouvirem falando de o tempo de Oiá, eu não lembro qual é a música que fala o tempo de Oiá, então não é Oiá e Ansan, né? Então, ela está falando de, quando relaciona Oiá ao tempo, é de Logunã que eles estão falando, porque quando fala do tempo cronológico, não é o tempo chuva, sol, vento, ventania. Oiá e Ansan está relacionado muito ao tempo, vento, então é diferente. O cronológico, se a gente está falando de dia ou noite, passado, presente e futuro, a gente fala de Logunã. Tá? Tá dentro dos mistérios de Logunã. Aqui dá um exemplo: o tempo é o presente e o que faremos dele, a que nos dedicamos, o que pensamos, fazemos e acumulamos, dia após dia, e que nos constrói ao longo da vida. A fé precisa ser reforçada pela razão. Quando a fé é cega, ela morre. É uma frase de Mahatma Gandhi. A qualidade de Logunã, a gente tem a religiosidade, o elemento também é cristalino e o fator desmagnetizador. Também o chakra coronário, então cada orixá vai ter o seu par em cada chakra. Então a gente tem 7 chakras, a gente tem os pares dos orixás comandando aquele chakra. A saudação, olha o tempo, minha mãe. A cor fumê ou azul petróleo, que a gente pode usar nas velas. Se você encontrar fumê, ótimo, mas fumê não é cinza, tá? É um fumê mesmo. Ou azul petróleo, que é um azul bem escuro, mais escuro do que o azul de Ogum. Ponto de força, espaços abertos, sem nenhuma cobertura. Então, todo local que você consegue enxergar o tempo aberto, sem nenhuma cobertura, você também está sob o mistério de Logunã. Pedras, cristais, fumê e sodalita, as frutas, bebida, flores, data comemorativa 11 de agosto e o sincretismo Santa Clara. O sincretismo também é alguma energia que tem o santo, aquele santo, que assimila aquele orixá. Tá? Então, se vocês forem buscar o histórico do que foi realizado por Santa Clara, tem alguma coisa relacionada a isso. Aí a gente tem aqui o símbolo sagrado do trono da fé, polo cósmico, a mesma questão, né, de Oxalá, o símbolo e a mandala. Qualquer dia a gente usa um dia de desenvolvimento para passar todo mundo na magia, que também ajuda bastante a alinhamento de chakra, se tem alguma demanda, a magia do fogo quebra, a gente pode trabalhar com isso também. Tá? Que também, muitas vezes, a entidade pode, nos passes, ela também pode trabalhar bastante, tanto com a parte da simbologia, quanto a parte do fogo. Então, também tem os passes com vela, não sei se vocês já viram, a entidade, em alguns momentos, ela pega uma vela e ela passa, ou pelo topo da cabeça, em alguns chakras, ou em algumas partes em específico. Porque o fogo, ela tem um poder específico dela. O fogo em si,
ela tem ela abre um portal. Então, dentro do passe, dependendo do que for, ela é bem mais potente do que outras, digamos, técnicas, né, que a entidade pode trabalhar. Aí a gente tem o trono do amor, que a gente estava falando, tanto de Oxum quanto de Oxumaré. Então, a gente tem, diferente do que as pessoas pensam, o amor de Oxum, ela não é aquele amor que aceita tudo, né? É um amor rígido, é um amor. Se a gente for pensar em amor divino, não é o amor humano, né? O amor humano muitas vezes é o apego, é a carência. E dentro, quando a gente começa a falar em algo mais divino, não é tanto voltado ao que o ser humano tem como sentimento ou emoção. Então, o que é colocado para Oxum é o minério. Então, se a gente for analisar tanto a cachoeira, que é o ponto de força de Oxum, quanto o mineral ele é duro, ele é gelado, e a cachoeira também. Ela muitas vezes, quando ela está muito forte, ela consegue levar a gente para longe. E muito gelada. Então, se a gente for analisar o amor verdadeiro, é aquilo que simplesmente é. Então, quando Deus ama seus filhos, ele não impede que ele se machuque, ele não impede que ele se afaste, ele não impede que ele quebre a cara, né? Muito pelo contrário, ele deixa que as coisas aconteçam para que essa pessoa aprenda com a vida, com as suas experiências, o que é preciso ser feito, né? Então, se a gente for pensar dentro de um Deus punitivo, a gente acredita que Deus castiga se eu não fizer o que ele quer. Mas se a gente for entender dentro da nossa Umbanda, da Umbanda que a gente acredita, que é liberta, Deus, ele está lá, é uma consciência única. E ele não impede que eu me machuque só para eu não conhecer a dor, né? Então, dentro dos mistérios de Deus, a gente tem Exu, que está caminhando com a gente na parte mais densa, na parte mais sombria, onde não deixa de ser Deus. Então, quando o seu maioral se apresenta e fala que está com a gente a todo momento, também é Deus com a gente. Só que o seu maioral, ele está ali olhando o que, ou ele, ou os nossos guardiões, ele está ali olhando o que você está fazendo e vai deixar acontecer. Ele pode te alertar, olha, não faça isso, que são as pegadinhas do seu maioral, né? Deixa eu interromper aqui um pouquinho. São as pegadinhas do seu maioral. Se a gente for pensar no que o maioral fala, e dentro do que a gente entende das pegadinhas, é a própria vida. Porque muitas vezes, se a gente não olha de uma forma assim, digamos, figurada, né, meio não, foi a pegadinha de seu maioral. Mas se a gente for olhar para trás, quantas vezes ele também já estava presente nessas pegadinhas, mas a gente não tinha esse olhar. Mas muitas vezes a gente caiu muito nas pegadinhas da vida, da própria vida. Então, se a gente não está dentro da religião, a gente ouve falar muito de intuição, a gente ouve falar bastante do caminho do bem, mas muitas vezes a gente não vai pelo caminho do bem, porque nós somos seres humanos, e os seres humanos têm os seus desejos de ser humano, os desejos carnais, os desejos de época, porque são regidos tanto por hormônios masculinos e femininos, né, dentro de uma faixa etária. Se a gente está dentro de um período de adolescência, existe aquela curiosidade dentro da vida. Então, não tem como você impedir a molecada de realizar certas coisas. Todo mundo aqui foi adolescente um dia, pena que o Renan não está aí, que ele ainda está saindo da adolescência, mas todo mundo passou pela sua adolescência desde sei lá, hoje começar com quanto? Foi uns 14, 12, né?
12 anos já começa, né, nessa... Depende, tem de adolescente. Então, tem gente com 9 anos já está entrando, menina, né, com 9 anos já menstruando, é muito cedo, mas são as mudanças que estão acontecendo, tanto de alimentação, rotina, então tudo muda. Então, se a gente for olhar tudo que é falado de mudança de DNA, as terapias que fazem essas mudanças de DNA, se a gente faz a consagração de ayahuasca, a gente também tem uma modificação da neurológica e, consequentemente, do DNA. Então, tudo está em transformação. Se a gente está indo ao encontro de uma nova era, tudo precisa mudar, não tem como manter como era há 1000 anos atrás, né? Então, tudo muda. Então, dentro disso, a gente também precisa entender que a Umbanda também vai mudar. Se a gente for levar ao pé da letra, o que diz o ECA, dos 12 aos 18. Mas o ECA foi descrito em 1990, já faz um tempinho já, né? Então, tem que fazer uma nova renovação nesse período aí. Então, a gente precisa renovar bastante o nosso olhar. E andar com a medicina, né? Como a gente está fazendo, com pelo menos uma vez por mês, ela acelera bastante o processo. Então, muitas vezes a gente começa a ver o mundo lá fora, parece que ficou parado no mundo. Não sei se todo mundo tem essa sensação. Se a gente olha para os nossos, até os amigos, círculo de amigos, de família mesmo, você olha e fala, gente, todo mundo está parado nisso ainda. A gente vê lá na mídia, né? Todo mundo parado no Big Brother, comentando o Big Brother, ainda existe isso. Então, são coisas que a gente acaba se preocupando com o foco se torna outro. Então, o principal, eu acredito que o principal, tanto das medicinas, quanto esse olhar novo de Umbanda, se a gente for olhar como era o olhar da Umbanda há uns anos atrás e como que está sendo agora com novos pais de santo, então se a gente for olhar o olhar do Alexandre Comino é muito moderno. Do Cristiano Nascimento é um olhar completamente diferente dos antepassados. Tanto é que ele tem muita história bacana de quando ele começou dentro da Umbanda até hoje, o quanto ele já mudou, e mudou mais ainda depois que ele começou a consagrar a medicina. Uma coisa era o Cristiano antes da medicina, dentro da Umbanda, outra coisa é o Cristiano hoje, dentro da medicina. A história dele é bem interessante, porque foi uma pessoa que era drogado, usava droga pesado, ele já era casado com a Vanessa, e ele conta as histórias de como ele andou, a Umbanda começou salvando a vida dele, mas quem tirou ele das drogas mesmo foi a medicina, né? Então, tem bastante coisa assim que... Uma história interessante que ele conta, que a Umbanda que ele vem, ele fazia muito sacrifício animal, então ele oferecia carne para Exu. Então, na tronqueira dele, sempre tinha carne, sempre tinha carne. Até um dia que, acho que foi na consagração, que ele entendeu que não precisava de carne para Exu. Ele entendeu de uma outra forma. Aí ele foi questionar o Exu dele. Por que o Exu dele não falou que não precisava de carne? Aí o Exu dele simplesmente olhou para ele e falou assim, e você ia me ouvir? Você ia entender que eu não queria carne, sendo que você acreditava que era preciso a carne? Então não ia adiantar o Exu falar para ele que não precisava, sendo que na mente dele existia uma crença de que havia necessidade de carne. Então, muita coisa vai mudando e hoje ele não coloca mais, vez ou outra, talvez, ele coloque para um trabalho mais denso, aí ele
faz da mesma forma que a gente trabalha hoje, né, com carne de açougue, pega uma parte que tem bastante sangue, como o fígado, por exemplo, e ativa ali no momento da entrega, né, ou faz algum trabalho dentro do cemitério. Então, muita coisa vai se renovando. Se vocês forem ouvir também a fala de Alan Barbieri, é bem diferente, do Rodrigo Queiroz, até o do Adérito Simões, tem umas renovações assim de como está a Umbanda hoje. Então, se a gente se a gente não estuda, não pesquisa para outras linhas que existem hoje e não questiona principalmente, né, o porquê daquilo ser assim, de porquê que em algumas casas continua, parece que parado no tempo, você se prende também nesse tempo. Então, é preciso questionar. Às vezes as pessoas chegam, nossa, mas eu questiono demais, eu sou muito lógica. Eu sou uma pessoa muito lógica. Eu questionei muitas coisas, muitas coisas. Muita coisa da ritualística da Umbanda era algo que eu não entendia. E se eu não entendia, eu não conseguia fazer, só porque alguém estava falando para fazer. Então, eu entrei na casa lá no terreiro para fazer o desenvolvimento, e lá era super ritualístico e rigoroso. Só que enquanto eu não entendia o porquê daquilo ser daquela forma, o que foi? Oi? Machucou você? Que você está apertando ela. Né? Tá bom. Tá bom. Então, se a gente não entende o porquê de certas coisas, a gente entra dentro de uma fé cega, voltando agora para a parte dos tronos. E a fé cega, ela é muito prejudicial. Se a gente for olhar na maior parte dos abusos dentro de terreiro, maior parte dos abusos dentro do âmbito espiritualista, é por conta, parte de uma fé cega, onde dá todo o poder para um dirigente, um sacerdote, o que seja, ao ponto de acreditar que o que ele está falando é lei. Então, tem aquelas pessoas que usam do medo, né, onde usa às vezes não é. Não, pode ser que é má fé, sim. Para levar as pessoas para um caminho, não tem outro, né? É sexual, é para desejo próprio. Quer descer? Não pega mais aqui, não, senão ela te machuca. Tá, mas não vai abrir. Então, por isso que acaba acontecendo vários abusos sexuais dentro de terreiro, de casas, né? João de Deus, até do guru lá, o Siri Prembaba, né? Foi acusado de abuso, mas aí tem uma série de outras coisas envolvidas. Tem a parte maldosa, né? E tem a parte verdadeira. Agora, o que é realmente, a gente acaba não sabendo, porque a gente não está nesse meio. Né? Mas em alguns lugares eu já presenciei, e foram os motivos que eu presenciei assim, né? Eu fiquei sabendo da boca da própria pessoa que aconteceu. Então, foi um motivo assim, bem forte de sair do local. Então, a fé cega leva a isso. Onde a gente estava também tinha uma pessoa que ela declarava que a fé dele era cega, porque ele seguia tudo que o guru falava. A hora que eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, isso é perigoso. Isso é perigoso porque era muito nítido o lado ser humano da pessoa, com todos os defeitos, e a pessoa ainda tinha fé cega olhando para aquela pessoa, né?
e não deu outra, né? A fé cega acabou levando a uma crise espiritual, porque a pessoa acaba desacreditando de tudo, né? Você acreditou tanto numa pessoa que se colocava como alguém, como líder religioso, levando todo mundo por um caminho que acreditava que era certo, e sendo que, na verdade, aquela pessoa que você foi devoto não era a pessoa que você esperava que ela fosse. E a gente sabe que aqui é impossível ter alguém perfeito. Mesmo dentro dos cargos de liderança, a gente tem que olhar primeiro como ser humano e avaliar o que aquela pessoa está falando. É lógico ou não? E colocar como um caminho a ser seguido, mas não uma verdade única. Ninguém contém a verdade absoluta aqui nesse plano, nem eu, nem ninguém. Então, tudo que a gente fala tem que ser questionado, né? Então, não acreditem no que eu falo, coloquem em prática e vê se funciona. Tudo que é passado é aquilo que a gente aprende dentro dessa caminhada, né? Então, voltando da parte do trono, a gente tem o trono do amor. Deixa eu compartilhar de novo. Então, aqui, trono do amor, onde tem a qualidade do amor, elemento mineral, o fator de Oxum é agregador, atrator. Então, se a gente for olhar os mistérios de Oxum, Oxum também carrega o mistério do ouro. Então, quando a gente fala de Exu do ouro, é um Exu guardião de Oxum. Então, ele está dentro desses mistérios de Oxum. Que Oxum, quando você fala agregador, atrator, quanto mais rico você é, mais dinheiro junto você tem. Quanto mais rico você é, mais atrator daquela moeda ou de outra moeda você é. Então, a gente está falando desse mistério de Oxum. Então, se você conseguir entender os mistérios de Oxum na sua profundidade, você vai estar entendendo os mistérios do ouro também, da prosperidade, da riqueza, está tudo dentro dos mistérios de Oxum, tá? E por que é falado mais de Exu do ouro do que de Oxum do ouro? Porque Exu do ouro é aquele que realiza, Exu é aquele que realiza na matéria. Os mistérios estão dentro de Oxum, mas quem realiza dentro da matéria é Exu. Então, é mais. Não seria a palavra adorado, mas quem mais é feito a ritualística é Exu do ouro, né? A cor é rosa, de Oxum, de Oxum. Ponto de força são as cachoeiras. A pedra é o quartzo rosa. Aí tem as frutas, tudo que for voltado para maçã vermelha, melancia, cereja, pera, goiaba, tudo que é vermelho também vai para Oxum. E a bebida, champanhe de maçã, de uva ou licor de cereja. As flores rosas, rosa rosa, né, ou rosa branca, rosa amarela ou rosa rosa. 8 de dezembro é comemorado e o sincretismo dela é Nossa Senhora da Conceição. Aqui tem o símbolo sagrado de Oxum, são como se fosse 4 corações, um trevo da sorte, e essa é a mandala. E os mistérios de Oxumaré? Deixa eu só mostrar aqui. É interessante a questão de Oxumaré, esse símbolo aqui, ó. Ela é como se fosse não, né? São ondas, não sei se dá para vocês verem aí. São ondas, e se a gente for olhar dentro da Kundalini, deixa eu ver se eu acho aqui uma energia Kundalini. Imagens. Deixa eu só abrir aqui a tela para vocês. Ah, tá pequeno.
Não vou conseguir compartilhar. Todo mundo entende quando eu falo de energia Kundalini? Roger consegue. Já ouviu falar de energia Kundalini? Não? Deixa eu mostrar aqui, senão vocês não vão entender. Vou mandar lá no grupo que é mais fácil. Ó, eu mandei uma imagem ali e vou mandar uma outra. Dá uma olhada nas imagens que estou mandando lá no grupo. E na outra, deixa eu ver aqui. Ó, então, essas 3 imagens que eu mandei, então, na nossa coluna, na coluna vertebral, é quem está localizado os chakras. Se a gente for olhar aqui nessa segunda imagem, a gente tem desde o básico, que é o vermelhinho, até o último, que é o lilazinho que está perto da asa. Então, essas 2 cobras aqui, circulando os chakras, é conhecido como energia Kundalini. Aí, aqui na terceira imagem, tem uma imagem ilustrativa de como ela vem de baixo para cima, fazendo uma expansão, como se ela atingisse o chakra coronário e expandisse. Então, dentro da cultura hindu, mais especificamente do Tantra, a gente tem essa cultura do Tantra. O Tantra, ela trabalha a energia a energia cósmica. Então, a energia sexual. Então, ela tem, se você for olhar na imagem, ela tem uma cobra que sobe do lado direito e uma outra cobra que sobe do lado esquerdo. Essa energia, ela começa, toda energia sexual, ela pode subir com essa técnica do Tantra, ela sobe do chakra básico até o coronário. E quando é tido essa ascensão dessa energia, é tido uma iluminação daquele ser. Então, através do Tantra, também é possível essa chegada, né, nessa iluminação, só que existem técnicas diferentes, específicas para o Tantra, que tanto pode ser através de massagens tântricas, ou pode ser o ato sexual mais tântrico, e também pode ser feito através da meditação. Dentro disso, a gente tem aqui a energia, se a gente for olhar essas cobras, ela é exatamente a energia de Oxumaré. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas na ayahuasca, em alguns momentos, quando a energia está muito forte, se vocês já sentiram essa energia, é algo que vem lá de baixo e sobe. Vocês já sentiram? A Lili está dando risada. Vocês já sentiram isso? Eu acho que eu sinto é tudo, até no rapé eu sinto. Então, porque é uma energia assim, muito específica. Dá para sentir a energia circulando a coluna vertebral, que vem de baixo e começa a subir. E é muito semelhante como que eu vou dizer? Não é bem tesão, mas é uma energia que você sente que é semelhante, porque a energia sexual que começa a subir de baixo para cima, onde você, na ayahuasca, não foi sempre que eu senti. Em alguns momentos específicos, eu conseguia sentir essa energia subindo e abrindo, parece, os canais do chakra. Eu tenho uma amiga que ela falou que ela conseguiu, ela sentiu a energia subindo, 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 e quando chegou no coração,
ela sentiu uma aceleração do coração tão forte que ela pensou que ia morrer. Aí, num ritual de ayahuasca, ela sentiu essa energia subir, atravessar e chegar no coronário, sendo que parecia que apagou tudo da mente dela. Apagou tudo, onde parecia que tudo era amor, tudo era lindo, tudo, nada existia de ruim no mundo, e ela ficou nesse transe durante muitos minutos. Ela fala assim, que ela não sabe dizer quanto tempo ela ficou, mas foi muito tempo. Então, a gente entende que essa energia é a energia de Oxumaré. Por isso que ele é representado simbolicamente por cobra. Então, a simbologia de Oxumaré é cobra. Então, tanto é que se a gente chamar a incorporação de Oxumaré e cantar para ele, a energia que você vai sentir no seu corpo é ondular. Então, quando a gente está dentro da ayahuasca e começa a cantar para a jiboia, algumas músicas específicas da jiboia, o que vem bastante é essa energia de Oxumaré. Então, você começa a sentir essa energia ondulatória. Então, a gente pode sentir mais especificamente na coluna vertebral, subindo. Se você começar a observar, ela sobe. E se você não tiver nada que resista a essa energia, ela vai subindo, vai subindo, e automaticamente ela renova a energia, ela faz um equilíbrio automático do chakra por onde ela passa e vai abrindo tudo, abre tudo. E um dos chakras que a gente tem, a terceira visão, ela abre a terceira visão e atinge aqui. Quando você atinge o chakra coronário, é onde faz a imagem a terceira imagem, onde você encontra um êxtase com o divino. Então, as pessoas não conseguem nem dar exemplos do que seria essa energia, de tão forte que ela é. Tá? Então, essa é um dos mistérios de Oxumaré. Então, quando a gente fala que os mistérios de Oxumaré é a renovação, a gente fala também que tem a ver com essa energia. Não é você, não, acho que era da Aline. A renovação do amor, através da renovação de Oxumaré, circulando em todos os sentidos da vida, ela faz a renovação da energia e do amor daquele sentido. Não sei se vocês conseguem entender, mas conforme a gente vai passando nas experiências dentro da ayahuasca, conforme a força vai chegando, você vai entrando em processos diferentes dentro da ayahuasca, você começa a perceber. Aí, o dia que você sentir, você vai falar, é isso. Não vai ter como duvidar. É diferente. É similar ao Cambô também ou não? Não. Cambô é completamente diferente. Cambô é uma pressão feita. Nunca ninguém conhece o Tantra profundamente. Não, tá. Porque o Tantra, ele entra nesse estudo. Então, é a energia sexual onde você utiliza essa energia sexual dentro do campo, mas não de forma sexual. Então, o que é muito distorcido é que a massagem tântrica é algo voltado para a putaria. Tanto é que muitas casas de putaria falam que faz massagem tântrica, mas não é a massagem tântrica. Eu cheguei a fazer um curso de Tantra, na verdade foram dois. Eu e o Luna fizemos, e é coisas assim completamente diferentes, onde existe a massagem mesmo, toque, mas específicos, onde o foco não é a ereção, não é a ejaculação, mas sim a movimentação da energia. Então, como a gente tem couraças, né? Então, voltado para energia orgânica, que é estudado por Reich, a gente tem uma couraça que é formada na nossa pele. Então, muitas vezes, quando a gente está no ato sexual, só onde é sentido
O prazer é na parte mais íntima, na parte sexual. Sendo que, no decorrer da vida, nós, por conta de crenças, por conta de limitações, são criadas couraças na nossa pele. Só que dentro dessas massagens, a massagem tântrica, em específica a sensitive, é acionada, é ativado o maior órgão do ser humano, que é a pele. Então, através de toques sutis, você vai quebrando algumas couraças, algumas barreiras, onde emoção, traumas, bloqueios são quebrados no toque direto com a pele, de uma forma que quase você não sente, mas você trabalha energeticamente, por isso que é chamada de sensitive, onde você toca bem sutilmente e a pessoa vai se desbloqueando. Num curso que a gente foi, que foi lá no Guarujá, teve uma menina que ela tinha alguns problemas, onde teve um momento do curso que ela ficou completamente travada. Parecia que estava tendo um caso de obsessão ali, de tanto que a menina ficou toda torcida, travada, e depois daquilo ela se desbloqueou assim muito, muito. Então é algo, o dia que vocês tiverem a oportunidade de fazer ou participar de um curso ou passar por uma massagem tântrica mais séria, faça, porque vale a pena. É uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez na vida. É verdade. É algo assim, utilizado como terapêutica, algo muito profundo, onde trabalha as emoções através do toque corporal, tá? Aí depois, se vocês quiserem, me chama, eu mando algumas indicações de terapeutas, de locais mais sérios que trabalham, e lógico, como é voltado, você fica muito vulnerável, né? Então, como que é feito? É sem roupa? Sim, é sem roupa. Então, e também tem os toques íntimos. Só que o profissional, o terapeuta, ele não está lá para a prática do sexo, ele está lá para a prática terapêutica. Então, é trabalhado a energia da pessoa através daquelas não é nem chamar de massagem, de manobras onde é ativada a energia sexual para a cura do paciente. Então, é bastante interessante. Eu só entrei nesse ponto porque a energia de Oxumaré é muito disso. Então, quando a gente fala que tem filho de Oxum, o meu pai de santo sempre falava isso, que ele era muito mulherengo porque ele era filho de Oxum. Ele botava a culpa na mãe Oxum. Eu falei, aham, entendo, sei sim. Então, as pessoas falam, porque existe a questão, né? Nanã é a senhora, é a anciã. Oxum é a mulher. Iemanjá é a mãe. Então, Oxum é como se fosse a mulher, a menina, a moça, que atrai, que é atraente. Então, quando a gente fala da menina moça no flor dos hormônios, é a parte sexual ativa, começando, a vida sexual começando. Então, quando a gente volta para o Oxumaré, que é o polo cósmico, a gente entra nessa parte da sexualidade também. Só que não o ato sexual, mas sim a energia sexual, onde a energia sexual renova todos os demais sentidos da vida. Ok? Tá dando para entender? Tá? Roger, tá tudo bem aí, por enquanto? Aí lá, para. O Jamie tá aí? A Ayla tá traquinando aqui, com a gata. Então, a gente pode entender essa parte de Oxumaré. Eu acho que fica bem exemplificado. Aí depois eu passo para vocês alguns vídeos para vocês entenderem um pouco mais dessa energia. Então, quando a gente fala de personificação, né, que de filhos de Oxalá, filhos de Oxum, filhos de Oxalá e Logunã, vai ter isso dizendo o orixá de frente. Então, você vai enxergar muito daquele orixá naquela pessoa.
Então, se tiver um filho de Oxalá, você vai ver que ele é bastante magnetizador, onde ele atrai as pessoas. Ele atrai as pessoas por nada, só pelo fato da pessoa existir. Mas também tem a parte negativa, onde pode ser uma pessoa extremamente ranzinza, né? Que se a gente vai falar de orixás, os mais velhos são Oxalá, Nanã, Obaluaê, Omolu. Então, remete a um arquétipo de velho. Então, a gente tem uma pessoa mais ranzinza, mais resmungona, mais teimosa. Tudo que a gente coloca de defeito nos mais velhos, a gente consegue enxergar dentro dessa visão arquétipa desses orixás. E sendo que se a gente tem uma pessoa com Oxum, você vai ver que é uma pessoa mais agregadora, uma pessoa que tem bastante a questão atrativa. De Oxumaré é uma pessoa que só de chegar próximo, ela já consegue renovar a energia do grupo. Então, a gente tem, se a gente for entender bastante a fundo cada orixá, você também começa a enxergar essas características dentro dos filhos. Então, dos filhos de Iemanjá, Iemanjá é aquela mãezona, né? Aquela acolhedora, é aquela que deu a vida, é aquela que gosta de estar entre as pessoas, que gosta dos filhos juntos. Se a gente for olhar para o arquétipo de mãe, é aquele que são as principais características que tem um filho de Iemanjá. Mas também tem aquela, se a gente for olhar Iemanjá, dizem, né? Que filho de Iemanjá é aquele que chora muito, que é bem emotivo. Aí as pessoas não sabem que quando, de repente, aquele orixá toca na sua vida, se torna mais emotivo, mais chorão, qualquer coisa se emociona, coisas relacionadas à família ou filhos acaba se emocionando mais. Tem também toda essa influência do arquétipo daquele orixá. Um exemplo que eu tenho aqui do meu lado é o Luna. Apesar de que o Ogum não está no orixá de frente, mas está no adjunto, ele é a cara de Ogum, ele é a Ogum em pessoa, na rigidez, no controle, naquela coisa de disciplina. Não tem como não ter disciplina do lado do Luna. Então, é aquela coisa muito rígida. Então, a nossa briga sempre foi o excesso de rigidez, o excesso de controle, o excesso de teimosia também. Porque se você for olhar para Ogum é aquele soldado, aquele guerreiro que vai para a luta. Então, ele é rígido, ele precisa ser rígido, ele precisa ter disciplina, ele precisa ter direcionamento. E ele também dá direcionamento. Então, se você vê essas características numa pessoa, batata que vai ter Ogum na coroa. Né? Então, né, Aline? Será que isso bate? Então, tem muito disso dentro das características, né? Onde a gente enxerga tanto o negativo do orixá quanto o positivo do orixá. Se a gente for olhar bem profundamente, se eu tenho Oxum, automaticamente eu vou ter o Oxumaré na minha vida. Porque em algum momento eu nunca vou ficar 100% do lado, no polo positivo de Oxum. Eu acabo caindo para o lado negativo. E quando eu caio para o lado negativo de Oxum, eu vou estar indo para o polo cósmico, que é o Oxumaré. Então, o Oxumaré vai estar lá, trabalhando em mim para renovar alguma coisa. Se eu tenho Iemanjá na minha vida e eu caio no polo negativo, muitas vezes é comum que eu atente contra a minha vida, porque eu caio totalmente no polo negativo, onde está o Molu. E o Molu é um encerrador, é o ceifador de vidas. Então, ele encerra a vida e ele está no polo contrário, onde o Iemanjá é a geradora da vida, o Molu é o ceifador da vida. Então, sim, em alguns momentos, se eu não me atentar a algumas coisas, eu posso entrar no polo negativo. Assim como se eu não me atentar por exemplo, de Nanã. Se eu não entrar dentro de Nanã está na minha coroa, e se eu começar a deixar
a parte negativa de Nanã, eu entro no polo negativo da teimosia, de ranzinza, de querer ficar pegando no pé, de ficar teimando em questões igual, vamos ver assim, os que os mais velhos falam, começa a apontar muito para o erro dos outros, né? Se a gente for olhar, se Nanã está no trono da evolução, se ela é a anciã e a anciã carrega a sabedoria, o contrário, o que é? O negativo é o não, tá sujo isso aí, tá sujo. Se eu estou no polo negativo, eu vou acreditar que eu sei de tudo, porque eu sou filha de Nanã, ai lá. Não leva essa bola para lá, tá sujo. Então, se eu caio no polo negativo de Nanã, eu vou acreditar que eu tenho a sabedoria e que você não. Aí mistura uma série de coisas, tanto o lado negativo daquele orixá, quanto também a questão do ego, onde, então eu sou filha de Nanã, eu carrego a sabedoria, eu sou a sabedoria em persona. Então, você não sabe, eu sei. Então, eu começo a apontar o dedo para algumas coisas e começa a ser chato. É aquele velho que fala e se torna chato. Né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado nessas questões para não ficar no negativo do orixá. Então, sempre vou... é o que a gente sempre fala, orar e vigiar sempre em todas as questões. Então, nos orixás que eu carrego na coroa, eu sempre vou tender a também cair no negativo dele. Então, se eu tenho Iemanjá, eu tenho que observar se eu não caio muito para o lado negativo. Se eu fico muito emotivo, se eu começo ao invés de ser criativo, eu ser destrutivo dentro da criação. Então, aí eu começo a ir para o reino de Omolu. Então, eu preciso me cuidar dessa parte. Na questão de algum, algo que eu uso como exemplo também, porque o Luna era uma pessoa extremamente explosiva, no ponto de criar brigas. Criar brigas, não. Era muito explosivo no ponto assim, me fechou, vou brigar. Mexeu comigo, vou brigar. Tá num barzinho, olhou torto, vou brigar. Porque uma que antigamente a gente não, ele bebia mais. Bebia muito cerveja, bebe bebida e tal, não sei o quê, para estourar é rapidinho. Então, briga de danceteria, sei lá como é que chama agora, mas na minha época era de danceteria, de bailinho, essas coisas. Para arrumar briga era rapidinho. Então, esse é o lado negativo do orixá Ogum, que é muito briguento, muito agressivo, o agressivo em extremo. Então, a pessoa precisa, nessa caminhada, a gente sempre fala, né? Seja o exemplo daquilo que você gostaria, daquilo que você fala, né? Porque muitas vezes o que você fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o que você se torna é o exemplo porque todo mundo está vendo. Então, não adianta a gente falar de Umbanda, falar, eu vou no terreiro, eu faço isso, faço aquilo, eu consagro ayahuasca, mas a minha vida continua desregrada. Então, quando as pessoas começam a enxergar na gente algo positivo, aí a gente começa a ser o ponto de luz que a gente tanto fala, né? Onde eu levo a luz para uma outra pessoa, porque eu sou luz. Então, eu encontrei agora a minha luz, que estava internamente, agora ela transborda. Transborda através da forma que eu sou, que eu me tornei no mundo. Então, a forma como eu falo, a forma como eu trato as pessoas. Então, aquela pessoa, o Luna brinca bastante, né? Não faço mais isso porque encontrei Jesus. E é literal isso. Ele fala bastante disso porque antes ele era muito briguento, principalmente no trânsito. Então, hoje ele fala, mas ele comenta algumas coisas assim, não, mas hoje eu encontrei Jesus. Então, ele nem liga. Claro que não tem como tá na caminhada, mas eu que estou lá do lado, ele vive reclamando muitas vezes do pessoal que fecha, ficar encostando muito no carro, empurrando.
Ele ainda reclama, mas não é como era antigamente, mudou assim da água para o vinho, né? Então é fato isso. Então são algumas coisas assim, quando a gente passa, a gente perde muitos amigos, né, nessa caminhada, que na verdade não são amigos, são aqueles que foram atraídos pela nossa energia num certo momento, e todo esse círculo começa a mudar, que tem a ver com todos esses orixás que a gente vem falando, de Oxalá, de Oxum, de Oxumaré, né? Tem a ver também, certo? Até aqui alguma dúvida? Então tá bom. Não tendo dúvida, eu vou parar, senão a gente para no trono do amor, aí depois na próxima de teologia a gente continua no próximo trono, certo? Alguém quer colocar alguma coisa, alguma experiência que teve? Ah, eu estava até falando quando foi? Não sei se foi no domingo que a gente estava ensaiando, que o Roger falou que tem curiosidade de ir lá no Montanhão. Tem o Vale dos Orixás, que é no interior, né? E tem um Montanhão. Todo mundo já foi lá, em São Bernardo, não foram? Qualquer dia a gente vai fazer um tour lá. A Já gente fui pega lá. um. Já foi? Já conheço lá. Lá é legal. Eu tinha comentado com o Luna do Vale dos, acho que é Vale dos Orixás, que é lá na estrada de Nazaré Paulista. É lá, né? Lá eu nunca Que fui. vai por Guarulhos, vai por dentro de Guarulhos ali na estrada de Nazaré. Você Não foi é lá? longe, não. Você chegou aí Oi? lá? Não, eu passei por lá quando eu fui para Minas. Que aí eu fui para Ah, Extrema, né? Bem na divisa, aí eu fui aqui por Nazaré. mas você não chegou a Aí eu só entrar, vi não, porque né? assim, eu vi uns ônibus lá e aquele monte de gente de Um branco monte andando de no meio do gente, mato, né? assim. Aí eu fui pesquisar depois e aí vi. Lá eu nunca fui, não. Só fui lá no Montanhão várias vezes. Lá é legal ver as giras acontecendo lá, porque são várias tendas, né? Que tem uma do Sim. lado da outra, giras acontecendo ali de vários tipos, oferenda de todo quanto é tipo, com carne sem carne, com farofa sem farofa, na água, com vela sem vela, Eu é uma série de coisas. tava vendo uns vídeos ontem sobre, sobre lá no Montanhão. Mas tem que É ser, legal. esse negócio de qualquer dia aí não rola. Tem que falar assim, ó, vamos mês que vem, já vamos fechar a data pro mês que vem. É, verdade. Qualquer dia é muito brasileiro, qualquer dia a gente vamos marcar Qualquer qualquer dia dia, pra ir lá. qualquer dia não chega nunca, né? Qualquer dia a gente marca pra Verdade. se ver, essas coisas assim. Tem que já, ó, mês que vem, pronto. Isso quer Já vamos dizer, né? acertar A a data. gente não vai se ver, né? É, já vamos acertar a data. Eu vou pegar um dia vou montando as agendas no decorrer do ano. Eu vou montar um final de semana, não. Deixa eu ver. Eu acho que um sábado de manhã ou num domingo. Um domingo de manhã, porque acho que senão, coitado do Felipe, não vai nunca, né? Sábado de manhã a gente também não vai, porque tem treino. Tem treino, verdade. Então, o melhor é um domingo. Aí eu jogo lá no grupo. Quem tem algum compromisso domingo tal? Ah, não, tem campeonato. Não, então vamos mudar o domingo. Ah, não, tem isso aqui, então vamos mudar o domingo. E a gente vai acertando até a gente achar uma data para ir todo mundo. Aí quem falou? Foi o Caio. Falou, a gente podia fazer uma gira lá, né? Eu falei, fazer uma gira vai levar muito tempo, não vai dar para a gente fazer o tour. Então, tem que decidir o que vai ser feito lá. E gira lá também, eu acho ruim, porque assim, nas tendas não tem nada. Não tem imagem, não tem nada. Muitas tendas são chão de areia, chão de terra, e se você for fazer gira, você tem que carregar tudo. Tem que carregar tabaco, tem que carregar imagem, tem que carregar defumador, você tem que carregar o terreiro para lá. Então, eu acho muito ruim. Então, fazer gira, eu acho que não rola, não. Mas a gente ir para conhecer, eu acho válido. É bem bacana. Certo? Todo mundo topa? Eu vou jogar lá no grupo, hein? Aí a gente faz uma caravana para ir lá pro Montanhão. Meu nome é Bora. Só não deu bora para ir lá ver o Lecão, né? Eu quase fui sozinho sexta-feira.
Foi? Mas eu falei, Você mas não foi? sozinho também, não. Ah, eu não sei se ia acontecer num terreiro, o que que é, porque assim, eu faço parte de um grupo onde só tem macumbeiro, e ele tá Não, lá no grupo. Aí ele pelo que eu lançou vi, lá o folder. pelo que eu vi, eu que peguei no Maps, é região central mesmo, parecia ser como se fosse um bar, alguma coisa assim, um Um bar, restaurante, uma coisa do será? tipo. A foto que tá no Maps de lá do local é uma esquina de uma rua bem movimentada, e é um lugar fechado. Como É, se fosse, de repente, talvez um show mesmo noturno, assim. pode ser. E é muito legal ele tocando. Ele toca pra caramba. Ele toca muito. Nossa, qualquer dia também tem tanta coisa pra gente conhecer, né? E lá na aldeia de Caboclo, um dia que tiver aula lá, nossa, você vê o atabaque tocando um monte, meu Deus do céu. É louco, é muito louco. É muito da hora. É, Quem não é macumbeiro, entrou lá e ouviu os atabaques tocar, se converte na hora. Não precisa nem de batismo. O batismo é feito lá mesmo. olha. Mas é muito legal. Certo, gente? Então tá bom. Boa noite para vocês. Até, até Boa noite. sábado, quem vier sábado, até domingo, quem vier domingo. Tá Boa bom? noite. Boa noite. Beijo, boa Boa noite. noite. Tchau, gente.